que a organização em partido é um direito democrático elementar. E contra isso é um discurso oportunista de uma das chapas que está aqui, que é composta pelo PSDB e pelo PP, que é a Reação. Olá. Antes de nós prosseguirmos, a mesa gostaria apenas de dizer que recebeu um pedido de direito de resposta da chapa Reação, mas julgou improcedente. Obrigado. A gente queria avisar que nós só vamos julgar os direitos de resposta procedentes quando eles forem de ofensa pessoal, ok? Bom, continuando com a última pergunta da primeira parte desse bloco, chapa Reação responde. Pergunta é sobre democracia na USP. Na opinião da chapa, é possível sentar-se à mesa com a reitoria enquanto essa estiver sob o comando de João Grandino Rodas? Calma aí que não acabou a pergunta, gente. Se sim, em quais termos? Se não, qual estratégia deve ser utilizada? Pode responder. É possível. É possível se você não estiver fazendo chantagem e jogando na base da invasão e eu quero, eu gosto, vai ser como eu quero. A negociação tem que ser uma proposta. Então, é impossível você chegar a negociar com uma pessoa, com uma autoridade, se a sua proposta já foi, fora você e faça o que eu quero. E mais importante ainda, é preciso ter legitimidade de todos os estudantes da USP para você chegar a negociar com uma autoridade. E não chegar com valores de poucas pessoas, de pequenos grupos, em nome de todos. Bom, é só para esclarecer o seguinte, eu acho que eu não coloquei direito no meu discurso. Nós não somos contra qualquer pessoa ser de um determinado partido. Nós somos contra a bandeira do partido ser utilizada dentro da universidade e você promover ela. Muito obrigada. Plateia, por favor, em silêncio, que nós vamos continuar com esse bloco de perguntas. Como foi avisado no início, será seguida a mesma ordem que foi sorteada antes desse bloco. Então, a primeira pergunta é de novo para a Universidade em Movimento. É uma pergunta longa, tá? Democracia na USP é o grande tema. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estipula, em seu artigo 56, que os docentes devem ocupar 70% dos assentos na escolha de dirigentes das universidades públicas. Na USP, contudo, esse valor é ainda maior. O reitor só é eleito pelos professores titulares e cabe ao governador dar a palavra final sobre o pleito. Na opinião da chapa, é preciso mudar a estrutura de poder da universidade? Em que moldes? Pode responder. A gente já disse isso na apresentação, mas a gente acha que sim, é extremamente necessário haver uma mudança na estrutura de poder na universidade. Para isso, a Estatuinte é uma ótima ferramenta e a gente defende que a gente consiga construir, dentro dos conselhos, estruturas paritárias. Existem universidades no Brasil onde isso já existe, ou seja, não é 1/3 de professores, 1/3 de estudantes, 1/3 de funcionários. E essas estruturas, na nossa concepção, garantem uma maior capacidade, inclusive de diálogo entre as partes da universidade e garantem, com certeza, a maior democracia.
Também assim, eu acho que tem uma questão com relação à eleição do reitor. Ao término do processo, participam da eleição menos de 3% da comunidade universitária. Né? Isso, como a mesa colocou, está muito abaixo do que sugere, inclusive, a lei de diretrizes e bases. E só que eu acho que tem uma ponderação importante de fazer assim, ó, somente eleger um reitor, né, do gosto do movimento ou dos movimentos da universidade, não dá para a gente tratar com isso como uma solução imediata para todos os problemas de toda a comunidade universitária. Então, é importante, sim, uma maior participação da comunidade para escolher a autoridade máxima da instituição? Sim, é importante. Mas, além disso, é importante a reforma dos conselhos, porque sem elas, um reitor não conseguiria passar por uma estrutura que está aí há muito tempo, que se reproduz, que promove quadros seus, do seu gosto, etc., para defender os mesmos interesses. Então, acho que é uma atuação coordenada entre participação maior, sim, na escolha da autoridade máxima da universidade, mas também uma maior democratização dos conselhos nas unidades, na reitoria e em todos os espaços. Obrigado. A próxima pergunta é de novo para quem vem com tudo não cansa. O tema, mais uma vez, é democracia na USP. E a pergunta é: na opinião da chapa, as assembleias estudantis, nos moldes em que ocorrem hoje, são capazes de representar os estudantes dos diversos campi? Pode responder. Em primeiro lugar, nós achamos que as assembleias gerais são espaços importantes para escutar todos os estudantes, são gerais por causa disso, mas elas têm alguns problemas na forma como elas são realizadas. Por exemplo, nós não vemos as assembleias gerais, elas acabam por, nos últimos anos, só foram realizadas aqui no Butantã. E a USP não está só em São Paulo, muito menos só no Butantã. Dentro de São Paulo nós temos campos em outras regiões e nós temos muitos campos no interior também. E só assembleias gerais aqui acabam por atrapalhar a participação de pessoal de São Carlos, Ribeirão, por exemplo. Já que seria uma outra forma se o DCE, ao realizar as assembleias aqui, possibilitasse algum incentivo para que viessem pessoas de outras cidades, mas isso não acontece. E muito importante também são as assembleias de curso, porque nas assembleias de curso nós vemos talvez uma maior possibilidade dos alunos participarem por estarem próximos do seu cotidiano e talvez os alunos se sintam mais à vontade também por estarem lá com pessoas do seu curso, né? E a partir das assembleias de curso, pessoas levarem para as assembleias gerais essas posições dos cursos. Mas eu acho que o principal ponto é realmente esse isolamento aqui na capital, que deixa meio de fora os campos do interior das decisões tomadas nas Assembleias Gerais. Isso é um sintoma das gestões recentes não terem interesse que vá muito mais gente nas assembleias, porque assim passam o que eles querem, né? Fica muito mais fácil que as decisões sejam controladas quando a maior parte de quem está presente é vinculado à gestão. Encerre, por favor. Acabou? Obrigado. Próxima pergunta é para Não Vou Me Adaptar. O tema é extensão universitária. Na opinião da chapa, até que ponto as medidas de restrição à circulação na cidade universitária comprometem os projetos de extensão na Universidade de São Paulo e seus serviços prestados à sociedade? Pode responder. Bom, o que é a extensão universitária do ponto de vista da construção que o Fórum de Extensão faz, por exemplo, aqui com um conjunto de estudantes da USP, que os grupos de extensão universitária de diversos cursos, em RI, por exemplo, também é um grupo que constrói essa concepção. Defende uma relação da USP com a sociedade que seja dialógica e que trate das demandas reais da população, de setores que são oprimidos numa sociedade como a nossa, que é a quinta mais desigual de todo o mundo, né, o Brasil, e defende que a produção científica seja voltada para as reais necessidades dessa população. Como a USP vem tratando a questão da extensão universitária? O trabalho que a Pró-Reitoria de Extensão vem fazendo essencialmente é cursos pagos e uma relação que é completamente vertical e que não trata dos problemas que nós vemos no nosso país.
Por exemplo, o projeto de reurbanização da São Remo, que eu acho que é importante também a gente discutir as propostas que a Reação vem apresentando com relação a isso. A reitoria da USP propôs que a comunidade de São Remo, que fica aqui ao lado da cidade universitária, seja reurbanizada. Ontem saiu uma notícia que diz que diversas famílias serão desalojadas em um país que tem problemas graves com relação à moradia, e a Reação já vem apresentando desde o ano passado que eles defendem a reurbanização da São Remo antes da reitoria ter apresentado essa proposta. Ou seja, o que é isso? Vocês vêm construindo política mesmo com a reitoria. Vocês apresentaram essa proposta em novembro e só janeiro desse ano que a gente veio a saber que o Rodas tem essa proposta de reurbanização. Ou será que vocês tiveram informações privilegiadas antes do conjunto de estudantes sobre quais são as propostas de relação da USP com a sociedade? A próxima pergunta é para a chapa 27 de outubro. É uma pergunta longa, tá, gente? É sobre fundações e iniciativa privada. As fundações privadas, historicamente, têm ajudado a complementar a renda de professores e o orçamento de unidades de ensino. Por outro lado, alguns docentes parecem se dedicar mais a elas do que a seus trabalhos nos departamentos. E a FIA, que é a Fundação de Instituto de Administração, por exemplo, há mais de um ano oferece cursos de graduação particular em administração, propagandeando como de excelência, e que concorre com o curso da USP. Os interesses das fundações e da universidade convergem ou divergem? Como a USP deve lidar com essas instituições? Pode responder. Bom, é o seguinte, acho que esse caso da FIA mostra bem, né, qual que é a verdadeira função das fundações na universidade. Primeiro, é evidente que ela complementa a renda ou ajuda na estrutura da universidade porque o governo simplesmente corta verbas, né, e praticamente força a faculdade, as diversas unidades a usarem os recursos da fundação. Agora, a FIA deixa muito claro qual que é a verdadeira função dessas fundações na universidade, porque são professores que se enriqueceram usando a estrutura da universidade para depois abrir um curso concorrente ao da USP. Quer dizer, que ajuda que esses professores deram, de fato, à FEA ou à própria USP. As fundações, elas são, hoje, o principal mecanismo e o mais direto, aberto e descarado mecanismo de privatização da universidade. Um dos principais financiadores, nesse caso, o principal financiador de pesquisa no Instituto de Farmácia hoje é a Avon. Que pesquisa financia a Avon? Será coincidência que a USP tenha deixado de ser, como era 10 anos atrás, a maior produtora de vacinas e pesquisas sobre doenças tropicais e se tornado a maior produtora de patentes de cosméticos? A Escola Politécnica, hoje, tem uma importante parte da sua renda proveniente da Samsung, para gerar patente. Até mesmo na FEFELESH, são dezenas de professores na geografia que, ao invés de estar dando aula, estão sendo pagos pela Dersa para trabalhar no Rodoanel. Toda a estrutura da universidade, pela via das fundações privadas, vai sendo paulatinamente, progressivamente colocada a serviço não dos estudantes, não dos trabalhadores, não da juventude que está excluída da universidade, não do conjunto da população que precisa dessas pesquisas, desse ensino, mas sim desses monopólios que lucram milhões e milhões com a estrutura da universidade pela via das fundações. Obrigado. A última pergunta desse bloco é para a chapa Reação. Eu acabei de tirar aqui o papelzinho do saco. Saco de perguntas, tá? O tema da pergunta é segurança. Na opinião da chapa, a polícia militar atua no campus mais para garantir a segurança da comunidade ou mais para reprimir movimentos contestatórios? Pode responder. A princípio, a PM foi justificada aqui dentro da universidade pelos fatos que vinham acontecendo, os crimes que vinham ocorrendo, e é justificável que nós tenhamos segurança, que nós tenhamos segurança justamente da forma mais imediata que apareceu. Por um lado, eu também tenho que fazer uma crítica à reitoria por ter deixado a chegar a esse ponto e não ter um programa de segurança. Mas, por outro, nós concordamos que a polícia foi uma solução pontual
e que a comunidade deu apoio. Várias pesquisas mostraram que a maioria apoiava a presença da PM aqui. E a chapa, ela se manifesta de acordo com a posição da maioria dentro do campus. Sobre a questão da repressão aqui dentro, eu mesmo sou testemunha de que a manifestação política, ela também tem que ter limites. Ela tem que respeitar o outro, ela tem que respeitar a comunidade, ela tem que respeitar os outros estudantes, ela tem que respeitar o patrimônio. Nós estamos no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, supõe-se que nós tenhamos direitos e deveres. Então, a ação da polícia, ela foi justificada de acordo com as nossas leis. Não houve excesso que fosse provado. As denúncias, elas estão abertas e elas vão ser apuradas pela justiça. Muito obrigado. Agora nós passamos ao terceiro bloco desse debate. Antes de continuar, já foi apresentado, mas meu nome é Tomás, sou diretor do Centro Acadêmico Visconde de Cairu. Nesse terceiro bloco, o que ocorrerá são perguntas entre as chapas. Cada chapa poderá livremente escolher 2 outras chapas para fazer para cada uma dessas chapas uma pergunta à sua vontade. Ela faz a pergunta, a outra chapa responde, depois ela faz a pergunta a uma outra chapa e essa outra chapa responde. Nós agora vamos sortear a ordem em que as chapas farão as perguntas. Começando pela não vou me adaptar. Quem vem com tudo não cansa. Universidade em movimento. – 27 de outubro. E reação. Lembrando as regras. Agora, para começar, a chapa não vou me adaptar. A chapa não vou me adaptar vai poder escolher 2 chapas para as quais fazer perguntas. As perguntas devem ter 30 segundos de duração. A gente pede para que todas as chapas fiquem atentas aos cronômetros. A resposta terá 2 minutos de duração. Haverá, após isso, uma réplica de 1 minuto e uma tréplica de 1 minuto e meio. É isso. A chapa não vou me adaptar pode indicar a qual chapa perguntará e fazer logo em seguida, em 30 segundos, a sua pergunta. Agora é a primeira pergunta, né? Depois roda tudo e volta. Vocês vão fazer uma pergunta para uma chapa. Essa chapa responderá, terá réplica, tréplica. Depois vocês mesmos já vão fazer a pergunta para outra chapa que vocês... É isso. Tá. A gente gostaria de fazer uma pergunta para a chapa reação. É uma pergunta, inclusive, sobre um tema que já surgiu no debate de hoje. Na abertura, a colega da chapa reação colocou que eles defendem uma concepção de movimento estudantil e construção de DCE apartidária. No entanto, nos últimos dias, a gente tem acompanhado no Facebook, por exemplo, na enquete, quem você vai votar para as eleições do DCE, tesoureiros, secretários do PSDB e de outros partidos desse quilate votando na chapa deles. Ao mesmo tempo, fotos de membros da chapa com Maluf, Bruno Covas e pessoas do mesmo quilhão. Que tipo de apartidarismo vocês defendem? Eu ia achar muito estranho se a população que vota no PSDB votasse nas outras 4 chapas. Bom, a questão é a seguinte, como colocado pela gente, a gente não é contra as pessoas terem partido. É muito importante que as pessoas se posicionem politicamente a favor do que elas acham. O problema é que a gente tem visto que o movimento estudantil está colocando como pautas principais o que tem dentro do partido. Ou seja, muita gente chega aqui no movimento estudantil e fala que a bandeira principal é o que está acontecendo na Grécia, a troca de ministro do governo Dilma. Tudo bem, isso são assuntos que devem ser debatidos, porque a gente está formando conhecimento aqui, a gente tem que ter uma opinião sobre isso. Mas não dá para colocar isso como bandeira principal do meu movimento. Sobre ter pessoas no partido que são do PSDB, isso é verdade, tem gente na reação que é do PSDB, tem gente que é do PV e tem gente que é do PT, inclusive. E acontece o seguinte, cada um tem a sua opinião.
E saíram pessoas com fotos, saíram mesmo. Só que assim, o que acontece é que isso é a visão de cada um. O que a gente não quer, e a gente se compromete aqui com vocês, é colocar a bandeira de partido aqui dentro. Não se preocupe, isso não vai acontecer. E vocês dizem que a bandeira de determinados partidos é a privatização. Vocês podem ter certeza que a gente não vai privatizar, primeiro, porque a gente não quer, e segundo, porque a gente não tem esse poder, assim como vocês afirmam que a gente tem. Usando o tempo que falta, só para complementar, a situação dos membros hoje num levantamento, existe diversidade religiosa, política, sexual, ideologias, existem pessoas que não concordam, existem ateus, evangélicos, candomblecistas, como eu. Então, essa questão de definir a chapa toda por causa de um membro é generalização. Muito obrigado. Agora nós temos a réplica da chapa Não Vou Me Adaptar, de 1 minuto. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, não só para entrar numa polêmica necessária, mas porque eu acho que tem um discurso por parte da chapa Reação que é nefasto para o movimento estudantil. Que ele combina uma autoproclamação hipócrita da questão do apartidarismo, porque está claro que não tem apartidarismo aqui por parte da própria chapa deles, com propostas de restrição da liberdade de manifestação e organização política de todos nós dentro da universidade, como já foi colocado aqui, dizendo que é depredação, que é vandalismo. E isso é muito ruim para a nossa universidade. Nós acompanhamos na semana passada o falecimento lamentável de uma das maiores figuras intelectuais que a USP já teve aqui dentro, que é o professor Aziz Absaber, da Geografia. Todos os grandes intelectuais e pessoas que erigiram essa universidade e que elevam o nome da USP a uma das maiores universidades da América Latina só fizeram isso graças à liberdade de expressão e também de atuação política e de criticidade. A chapa Não Vou Me Adaptar jamais vai se adaptar às alternativas que querem restringir esse tipo de coisa dentro da USP e ao falso discurso apartidário. Muito obrigado. Agora a tréplica da chapa Reação, de 1 minuto e meio. Eu só queria perguntar se a pichação que aconteceu o ano passado aqui na FEA, como é que ela se chama? Qual é o nome? Porque eu acho que nós estamos tendo um problema semântico com a definição das palavras, o que elas significam. Apartidarismo significa, no nosso caso, que não existe um partido por cima da chapa. Existem pessoas que são membros da chapa que têm partido e outras que não têm partido. Se alguém sugere um outro termo para definir essa situação, a gente aceita. Porque a questão é apartidarismo do ponto que nós não estamos defendendo uma ideologia de um partido, mas permitimos que pessoas dentro da chapa tenham as suas. Muito obrigado. Agora a chapa Não Vou Me Adaptar pode escolher uma outra chapa e a ela dirigir uma pergunta de 30 segundos. A nossa segunda pergunta vai para a chapa 27 de outubro. Bom, como nós já colocamos nas nossas intervenções, nós defendemos a construção de um movimento estudantil plural, democrático, aberto, que seja pautado pela construção na base dos cursos e que reflita, de fato, a diversidade de interesse dos estudantes e as pautas, os rumos que eles querem dar para a Universidade de São Paulo. Diferentemente, nós entendemos que os setores da 27 de outubro apresentam no movimento muitas vezes políticas que vão para a Assembleia Geral, para uma superestrutura e que seja uma espécie de vanguarda iluminada para o resto do movimento. Eu queria que vocês discutissem isso. Agora a resposta da chapa 27 de outubro em 2 minutos, por favor. A questão aqui é, o que é pluralidade? É uma palavra que pode ter vários sentidos e, nesse caso, é uma palavra que serve para ir contra a mobilização. É nesse sentido que a atual gestão do DCE, que está representada nessa chapa, usou essa palavra ao longo do ano inteiro. Pluralidade de verdade é permitir que o conjunto dos estudantes possam debater e decidir sobre os rumos do movimento. Isso é o que eles dizem que fazem, sempre fizeram e vão continuar fazendo. Como pode ter pluralidade no movimento estudantil se com PM, com processo, com curso fechando e o escambau a 4, a gente passou um ano inteiro no ano passado sem ver uma assembleia? Como pode ter pluralidade? Onde escutaram? Eu passei o ano inteiro
escutando o DCE falar de qualquer coisa. E era tudo que era campanha do Movimento Esquerda Socialista, que faz parte do PSOL, era a campanha do DCE. Era o Fora Teixeira, Ricardo Teixeira, era o que quer que fosse, menos alguma medida para organizar os estudantes. Tinham companheiros, moradores do CRUSP, que estavam indo atrás da gestão do DCE, reivindicando algum espaço para poder, pelo menos, discutir com o conjunto dos estudantes que eles estavam sendo processados, ameaçados não só de expulsão, mas inclusive de prisão. E não veio uma assembleia. Pluralidade no movimento estudantil depende de um DCE que seja uma ferramenta para organizar os estudantes de fato. Depende de um DCE que se submeta às assembleias gerais e que se submeta às assembleias de curso. O aparato superestrutural do qual o companheiro está falando é o comando de greve. O comando de greve chegou a reunir 140 delegados eleitos em cada assembleia de base, cada um deles por 20 estudantes em uma assembleia de curso, que levavam as posições majoritárias e minoritárias, portanto plurais, de cada assembleia de curso para esse comando, representando 2.800 estudantes. Ao contrário disso, o que os companheiros fizeram foi não convocar espaços, boicotar esse e, inclusive, quando perceberam em algumas assembleias que iam perder votação, romper com a assembleia. Muito obrigado. Agora nós temos a réplica da chapa Não Vou Me Adaptar, de 1 minuto. Bom, eu acho que foi interessante, inclusive, vocês pautarem a questão do comando de greve, porque eu acho que houve um desvirtuamento do que deveria ser o seu funcionamento no movimento estudantil. Diferentemente do que foi dito pelos membros da chapa 27 de outubro, nós entendemos que os setores que hegemonizaram o comando de greve na construção da calorada unificada desse ano desconstruíram, na verdade, a democracia dentro do movimento estudantil e só favorecem chapas como a Reação e a política do Rodas para a Universidade de São Paulo. Porque nós defendemos que existem eixos, existem reivindicações que apontam um projeto alternativo de universidade do movimento estudantil que são construídos por milhares de estudantes. A reivindicação de uma estatuinte soberana e democrática para a USP, a defesa de um projeto alternativo de segurança. Diferentemente de tudo isso, nós vimos a política de certos setores do movimento que compõem a chapa 27 de outubro, pautando a calorada unificada, pautando exclusivamente questões que são importantes, como a questão da presença da polícia militar no campus, como a questão dos processos administrativos, mas pautando somente isso na política estudantil hoje. Muito obrigado. Agora teremos a tréplica da chapa 27 de outubro de 1 minuto e meio. Olha, é verdade que a auto-organização, que é a maneira de autodeterminação do conjunto dos estudantes quando eles se mobilizam, ela depende de que esses organismos, como o comando de greve, estejam ligados às assembleias de curso. É verdade que isso foi difícil durante o período de férias. Agora, tem uma pergunta. Eu disse na primeira intervenção que tinham 140 delegados eleitos. Os companheiros são reconhecidamente um setor de peso dentro do movimento estudantil. Portanto, participavam das assembleias de curso. Por que não estavam no comando? Porque era só de alguns setores o comando. Foi porque os estudantes decidiram não votar nos delegados que os companheiros propuseram, porque os estudantes rejeitaram as posições que os companheiros apresentaram em cada assembleia de curso, frente ao debate político? Bom, um pouco talvez, mas certamente não completamente, porque os companheiros tinham vários delegados. Se o comando, supostamente, o que é absolutamente falso, ficou restrito a determinados setores que compõem a chapa, o que é absolutamente falso, porque ele mesmo durante as férias seguia reunindo um número de delegados que representava mais de 1.500 estudantes. Mas se isso fosse verdade, onde é que estavam os delegados eleitos que os companheiros propuseram nas assembleias de base para levar as posições dos estudantes? A maior chapa, a chapa que tem mais membros, que está em todos os campi, etc, 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 que tem inserção em todos os cursos, como é possível que essa chapa, como é possível que esse setor do movimento, quando vai para as assembleias de base, tenha tão poucos delegados, inclusive esses delegados boicotem o organismo e não levem as posições que os estudantes votaram neles para levar? Muito obrigado. Seguindo a dinâmica do debate, agora a chapa Quem Vem Com Tudo Não Cansa pode escolher uma outra chapa para formular uma pergunta de 30 segundos. A gente vai fazer uma pergunta bem sucinta para a chapa Não Vou Me Adaptar. Eles foram gestão ano passado. A gente queria perguntar qual foi a grande conquista no último ano que eles conduziram como gestão e se eles pretendem, se ganharem no ano que vem, darem continuidade ao que eles fizeram nesse último ano. Muito obrigado.
Agora, a resposta de 2 minutos da chapa Não Vou Me Adaptar. Acho que teve uma questão levantada ainda na fala do Gilga anterior, que é muito importante. Como é a maneira que a gente deve construir o movimento estudantil dentro da universidade? Muitas vezes pessoas acreditam que onde o movimento estudantil não existe, ele jamais vai existir. E é isso que justifica que onde ele já existe, as pessoas possam decidir pelo conjunto da universidade como um todo. E eu queria reivindicar com muito orgulho uma conquista que eu acho que foi fundamental, que não foi só a nossa gestão que teve o ano passado à frente do DCE da USP, mas que foi o conjunto dos estudantes da universidade, principalmente os estudantes da